Fala galera, meu nome é Brena Braga, sou professora de Sociologia. Criei esse canal a todos os interessados e principalmente estudantes do ensino médio como você, que estão estudando para o Enem. A aula de hoje será sobre mais um campo das ciências sociais, a ciência política. Visando o melhor desempenho dessas aulas, esse vídeo eu vou dividir em duas partes. Isso porque o tema da ciência política pode ser muito denso, principalmente quando nós tentamos nos referir à política que é desenvolvida no nosso país. Então, para que a gente não perca informações importantes sobre essa nossa realidade social, decidi por dividir esse vídeo em dois e espero que vocês acompanhem. Ambos serão postados no mesmo dia e no mesmo horário, para que vocês não precisem esperar e possam dar continuidade aos seus estudos. Enquanto os conceitos motivadores dos estudos da sociologia e a antropologia são, respectivamente, a diferenciação social e a cultura, a ciência política estuda o saber relacionado ao poder. Poder este que alguns indivíduos ou grupos podem estabelecer com relação a outros indivíduos ou grupos. Max Weber, cientista social alemão, já dizia pra gente o seguinte: poder é a capacidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de impor a sua vontade às outras. Portanto, cabe a nós nos perguntarmos sempre: se alguém ou algum grupo impõe a sua vontade aos outros, o que é que resta aos demais? Obedecer? Não obedecer? Negociar? Rebelar-se? Manter-se apático ou indiferente? Tentar convencê-lo do contrário? Manifestar sua posição ou desistir da sua convicção? Mudar a situação conquistando o espaço de quem estava comandando? Essas perguntas são extremamente interessantes para que você possa entender como a presença da ciência política é importante na nossa vida social, para que você possa fazer uma análise realmente esclarecedora sobre essas relações de poder que existem diariamente. A origem da palavra política já vinha trazendo vários outros significados, porque ela estava se relacionando tanto ao Estado quanto também às pessoas, aos indivíduos que ali convivem. O termo política diz respeito ao ato de governar, de exercer poder, de conquistar e também de participar, concordar, resistir ou lutar. São gestos, decisões, movimentos dirigidos para o exercício do poder. Para que a gente possa entender o ramo de estudo da ciência política, alguns conceitos são extremamente relevantes. Um deles é o poder. É o poder, aceita porque dói menos. Mas, para que os cidadãos façam com que os seus desejos cheguem aos que governam, também é um outro conceito relevante. Então, é muito importante que saibamos como proceder para que aqueles que governam saibam os desejos e as aspirações ou as necessidades ou as demandas daqueles que não estão no poder. Outra questão é de que maneira essas pessoas que governam podem buscar essas informações. Como se forma um governo? Qual é a relação entre um governo e a sociedade que ele governa? Quem é que diz ao governo o que ele pode fazer e como fazer? Os governos governam em todas as partes da mesma maneira? E os indivíduos? Eles respondem aos governos da mesma forma? Então, a ciência política ela se interessa pelo estudo do poder e as várias manifestações dessa mesma relação. E também pretende entender o movimento que a sociedade gera para que ela possa fazer as suas necessidades serem ouvidas pelo Estado. Além disso, empenha-se em estudar a forma de organização de instituições políticas, como, por exemplo, os partidos políticos. Um dos grandes nomes que frequentemente são citados quando falamos em ciência política é o de Nicolau Maquiavel, autor italiano que viveu o período do Renascimento entre os séculos XV e XVI. A sua obra mais conhecida chama-se O Príncipe, e nela ele faz uma série de recomendações precisas para quem pretende governar. O livro ele é mundialmente reconhecido como se ele fosse um receituário que trazia informações sobre como governar, como controlar conflitos, como lidar com os inimigos, como conquistar espaços, como conceder benefícios e como definir e praticar determinadas punições. Um dos pontos mais relevantes da sua obra, que trouxe a ele esse título de moderno, foi a definição muito clara da divisão entre religião e política.
Portanto, de acordo com Maquiavel, o exercício da política é de responsabilidade do Estado e da sociedade. Já a Igreja seria responsável apenas pela formação religiosa, da orientação dos fiéis para o caminho da salvação ou o aperfeiçoamento pessoal. Então fica assim, do mundo terreno cuidam os homens e do mundo espiritual cuida a Igreja. A obra de Maquiavel foi considerada extremamente inovadora para a época, porque ela trazia uma ruptura muito certa com a maneira tradicional de tratar os fenômenos históricos e políticos. Ele foi o primeiro a tratar o assunto da ética na política, diferente do que era ensinado no ensinamento religioso. E, portanto, a finalidade essencial da política é a manutenção do Estado. Tudo o que dissesse respeito ao funcionamento do Estado, como, por exemplo, o ato de governar, de obedecer, de administrar conflitos, de se representar, devia interessar apenas ao conhecimento da ciência política e não mais à religião. Diante disso, uma das perguntas principais que surgiram na época era: como construir uma política, ou seja, um ambiente de relações sociais organizadas que não esteja à mercê dos desejos e interesses de um único político, ou, no caso, um monarca? Foi aí que muitos estudiosos começaram a refletir sobre noções de direitos, de participação dos cidadãos na vida política e sobre as limitações que precisam ser impostas para o exercício do poder do rei ou de quem governa. Esses assuntos foram matérias de estudos e de clássicos que são referência no campo da ciência política. Um exemplo interessante é o da Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra em 1688 a 1689 e também conhecida como Revolução Sem Sangue. Tal revolução objetivou o fortalecimento do parlamento e a definição de regras para a sucessão dos governantes. Foi dela que resultou um documento fundamental que viria a marcar os tempos modernos, a Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos. Então, o que nós podemos entender com esses exemplos? Nada é natural ou espontâneo quando pensamos na sociedade e no exercício da política. Todos os direitos são conquistados, disputados, negociados e, muitas vezes, eles são abolidos, negados ou até mesmo desrespeitados. Os ensinamentos da ciência política nos ajudam a entender como esses movimentos de sucesso, fracasso e estabilidade, e também de retrocessos, são partes de épocas e situações sociais específicas. Ideias sobre cidadania e participação política surgem com o anseio dos indivíduos em se perceberem como parte de um mesmo grupo social ou de uma mesma sociedade. Tais assuntos, durante muito tempo, foram tratados pela religião, pela mitologia, pela filosofia e até mesmo pela ciência. Mas foi em meados do século XVII e XVIII que uma corrente filosófica ganha espaço, por contribuir com a construção de uma ciência que estuda a organização política de uma sociedade. Essa corrente é chamada de contratualismo, que parte da ideia de que a organização de toda e qualquer sociedade surge a partir de um contrato social. Este contrato existe para que os indivíduos possam manter a paz e evitar possibilidades de guerra. Nessa perspectiva, o cidadão ou o indivíduo ele passa a ser protagonista de sua própria história, na medida que as transformações sociais, culturais e econômicas mudam toda uma ordem social, que deixou de ser percebida como fruto da vontade divina e passou a ser compreendida como uma construção humana. Os principais autores que defendiam o contratualismo são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Os três autores partiam de um argumento comum, que era: a vida em sociedade, para que ela possa existir como tal, necessita de um acordo que estabelece os princípios básicos dessa sociedade. Portanto, este contrato não só pode, como deve, ser formulado e reformulado constantemente pelos próprios interessados. E para entender o contratualismo de uma forma bem rapidinha, porque isso não é um tema da sociologia, mas sim da filosofia, então se você quiser aprofundar esse conceito, é bom você buscar os seus estudos da filosofia. Precisamos refletir sobre três temas principais. O primeiro deles é o estado de natureza,
que seria um momento em que não existe política e a vida em sociedade é instável e a possibilidade de guerra é constante. Vocês param com isso. O segundo deles é o contrato, que é o momento em que os indivíduos elaboram um acordo para se viver em sociedade, evitando a guerra e mantendo a paz. Otários, põe os cachorros pra dentro, que eu estou latindo aqui fora, abrindo a porta. O terceiro conceito é o resultado do contrato, que é o momento após a realização do contrato, em que a sociedade agora é regida por leis que orientam a Constituição do Estado. A forma de entender cada um desses conceitos, para cada um desses autores que eu citei, vai ser diferente. Então, é ideal que, se você queira aprofundar o conhecimento sobre isso, tente buscar nos seus livros de filosofia. Então, voltando para a ideia de princípios da política, de um lado temos o mando, que é o exercício do poder, e de outro nós temos a obediência. Então, um questionamento extremamente importante é: por que os indivíduos obedecem? Você pode entender que isso acontece porque o governante é uma pessoa capaz e competente para fazer o bem aos governados. Você pode entender também que esse governante ele tem uma expectativa de que ele realmente vai ser muito bom para os governados, porque ele pertence a uma determinada família ou porque ele foi treinado por alguém que parece saber governar. Ou seja, por uma questão de tradição ou costume. Você pode entender também que esse governante ele consegue governar porque ele tem um dom especial, um carisma, podendo conduzir a sociedade para uma direção mais desejada. E ainda pode existir diversas outras razões, ou então até mesmo a combinação delas. O interessante é você perceber que o que interessa é a gente saber o que os governados pensam sobre quem os governa. Se o governante foi considerado melhor pela maioria, o exercício do poder pode não ser concebido como violência por aqueles que o apoiam. E aí, o inverso também acontece. Então, aqueles que discordam podem entender que o exercício daquele poder pode ser violento, autoritário, impositivo, entre outros. A ciência política traz conceitos fundamentais para as ciências sociais para que a gente possa entender como uma comunidade se faz representar, como essa comunidade avalia o desempenho dos seus políticos, como esse grupo ou comunidade se protege dos abusos de poder, quais instituições as sociedades criam para controlar o exercício do poder do Estado, como essa sociedade se manifesta para defender os seus interesses e quais instituições o Estado cria para proteger a vida dos cidadãos. Além disso, a ciência política também se pretende entender os regimes políticos, que são variados. Ou seja, como constituem os governos, em que consiste um governo autoritário. Também elabora conhecimentos muito importantes para que a gente possa reconhecer quando estamos ou não diante de um regime democrático. Com o intuito de explicar o que é a democracia, o autor Robert Dahl nos convida a entender a partir do exemplo do que seria uma associação. Geralmente, uma associação é criada por pessoas que possuem interesse em comum e se constitui com o interesse de criar regras que serão um meio para que se possa atingir determinadas metas. Para cumprir tais tarefas, cada associação cria o seu estatuto, que é um documento que estabelece quais regras para o seu funcionamento. Assim como na democracia, em que em cada experiência haverá uma constituição, que estabelece não só regras, mas também princípios que vão orientar aquela sociedade. Então, assim como existem diversos tipos de associações, também existem diversos tipos de democracias. E é aí que o autor nos ajuda a identificar quando o regime político é uma democracia. Começamos então a nos perguntar se essas diferentes constituições têm algo em comum que justifique intitularem-se democráticas. Talvez algumas sejam mais democráticas que as outras. O que significa democracia? Logo, aprenderão que a palavra é usada de maneira pasmosamente diferente. Sabiamente, você decidirá ignorar essa infinita variedade de definições, pois a tarefa é criar um conjunto de regras e princípios, uma constituição, que determinará como serão tomadas as decisões da associação.
Além disso, a sua associação deverá estar de acordo com o princípio elementar. Todos os membros serão tratados sob uma Constituição como se estivessem igualmente qualificados para participar do processo de tomar decisões sobre as políticas que a associação seguirá. Sejam quais forem as outras questões, no governo desta associação, todos os membros serão considerados politicamente iguais. Em outras palavras, o regime democrático é caracterizado por um conjunto de regras que vai estabelecer quem está autorizado para decidir e como decidir questões da coletividade. Um bom regime democrático estabelece a algumas pessoas o poder de decidir coletivamente. E para que esse regime seja realmente democrático, essa coletividade tem que tratar os seus indivíduos de forma igual. Então, como combinado, eu não vou estender mais esse vídeo. E no próximo vídeo, nós vamos trabalhar a ciência política dentro da nossa realidade brasileira, trabalhando a ideia de igualdade, equidade e também isonomia. E para pensarmos também a questão das corrupções, as políticas públicas, como por exemplo a política de cotas, entre outros. Então, gente, se você gostou, não esquece de curtir, se inscreva no canal para você acompanhar os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Até mais! Tchau!